Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast sobre mentes. Hoje, para falar sobre um assunto bem importante, bastante presente em nossos consultórios, nas rodas de conversa, na nossa vida também pessoal, que é sobre o ciúme. Já vou aproveitar e pedir para vocês curtirem, comentarem, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, compartilhando também esse conteúdo para mais pessoas. É isso aí. Então vamos começar a falar sobre a definição dos ciúmes, né, Fê? Uhum. Do que é o ciúmes, que na verdade é um aglomerado de coisas, né? Emoções, sentimentos, comportamentos, estratégias. Então, o ciúme é um misto, né? Ansiedade, insegurança, tristeza, né? Angústia. E a gente não pode, além de ser uma emoção muito importante, né, que é uma questão muito de proteger, né, uma questão muito Uhum. protetiva, assim, a gente precisa avaliar também qual é o grande problema dos ciúmes, né? Porque o ciúmes, na verdade, é uma emoção básica, né, que todos nós temos, e ele mostra muito, né, que a gente quer proteger a pessoa, né? Quando ele é bom, quando ele é saudável, quando ele é Uhum. saudável mesmo, assim, Uhum. né? Então, eu quero proteger aquela pessoa porque eu amo ela, tem uma questão muito de lealdade, de cuidado mesmo, assim, né? Diferente de quando ele se torna patológico, digamos assim, né? Uhum. E se torna mais disfuncional. E aí entram as estratégias, né? Assim, do que eu vou fazer quando eu sinto ciúmes? O que geralmente eu faço quando eu sinto ciúmes? Né? Quando eu sinto aquela vontade de ir atrás, aquela vontade, aquela angústia, aquela ansiedade, né? É um misto de coisas, né? O medo também está presente aí de perder a pessoa, tá? Uhum. Então existem essas duas diferenças. Se a gente for diferenciar o ciúme normal pelo patológico, eu acho que é isso, assim, né? Se torna patológico quando ele acaba gerando prejuízos nesse sentido, se tornando disfuncional nesse sentido. Eu acho que o ciúme ele vem quando a gente se percebe, né, ameaçado de alguma forma, né, Uhum. uma ameaça real ou imaginária, e ele tá, acho que ele é uma raiz, o ciúme, uma raiz do medo, né, o medo de perder, o medo da rejeição, o Sim. medo do abandono, o medo da incerteza. E como tu disse, né, Jéssica, a diferença do ciúme normal e patológico, eu acho que, o ciúme normal é aquele ciúme que está ao nosso lado, assim, que não nos cega, né, que não nos direciona, né. O ciúme normal é aquele quando tu, né, percebe algo no teu relacionamento ali, né, ou então realmente às vezes acontece de tu perceber alguma atitude, algum comportamento do teu parceiro, da tua parceira, que realmente é um comportamento que te incomoda e o ciúme Uhum. vem para que vocês possam conversar, resolver, criar novos acordos e compromissos no relacionamento, né, mas ele é um ciúme proporcional à situação e ele é real, tem Uhum. evidências, tem fatos, Uhum. né, e o ciúme patológico é aquele que muitas vezes é irracional, né, muitas vezes é desproporcional, muitas vezes não é oriundo de um fato, e sim de Uhum. uma percepção daquele que sente o ciúme, Uhum. né, Uhum. que fala muito mais da pessoa que sente do que do outro, Uhum. né, e Exato. aí o ciúme acaba atrapalhando o relacionamento, provocando discussões, desavenças, brigas, né, falsas percepções, e aí ele cega, né, Aham. ele direciona as atitudes, né, daquela pessoa por conta do ciúme, né. Uhum. Então, acho que todos nós em algum momento da vida, em alguma proporção, a gente sentiu ciúmes, porque é Uhum. isso, ele também ele fala sobre os nossos valores, ele fala sobre quem a gente ama, né, quem a gente quer proteger, né, Uhum. quem a gente quer cuidar, né. Uhum. Então o problema não é ter ciúmes, é se o ciúmes tomou conta, Uhum. né, da tua vida a ponto de te paralisar, de te, gerar dificuldade de te relacionar e causar prejuízos, né. Uhum. Exato. São as estratégias de controle, né? A gente diz que é agir de acordo com os ciúmes. Uhum. Já agir de acordo com os pensamentos, né? Então, acho que também um problema muito pontual aí dos ciúmes é a questão da incerteza, né? A pessoa que tem incerteza, então assim, eu não suporto ter essa incerteza. E o que que ela faz? Ela vai atrás da pessoa, no sentido de investigar redes, né, redes sociais,
cheirar a roupa da pessoa, ir atrás, enfim, investigar de alguma maneira, ver o GPS do carro. Então, são várias estratégias. Essas estratégias já mostram que, né, algo não tá bem ali. E quando a gente fala de ciúme patológico, é muito mais sobre a pessoa que sente o ciúme do que a pessoa que, ah, enfim, né, o parceiro. Então, é importante a gente olhar para isso também. Então, quando a gente fala que é sobre a pessoa, quais são suas crenças, o que você aprendeu ao longo da sua vida em relação à desconfiança, né, às relações? Será que foi uma pessoa que já foi traída muitas vezes nos relacionamentos? Ou como é que a sua mãe, né, e o seu pai se relacionavam, né? Então, gruda muito essas informações, né, essas ideias sobre relacionamento. Então, a sensação que a pessoa tem é de que ela não consegue tolerar a incerteza. E, na verdade, o que acontece? Eu nunca vou ter certeza disso. Eu nunca vou ter certeza. Mesmo que eu tiver 10 anos, né, casada, mesmo que eu tiver com um filho, não tem como ter certeza absoluta das coisas, né? Então, é muito importante a gente falar também aqui um pouco, né, sobre o quanto que a intimidade, agora, outro ponto importante, a intimidade emocional nesse tema ciúme, né? Quanto mais íntimo eu me torno da pessoa, o ciúme tende a aumentar. Claro que depende muito da relação, mas eu quero falar um ciúme de cuidado mesmo, assim. Quanto mais eu gosto de ti, quanto mais eu tô envolvido contigo, mais ciúmes eu vou sentir, né? Então vai depender muito, claro, né, do que acontece realmente, como tu citou, de como é esse relacionamento, porque às vezes a pessoa se relaciona com alguém, até vi uma caixinha de perguntas esses dias no meu Instagram, sobre isso, né, do ciúme patológico, enfim. E aí é muito dessa questão da pessoa pensar assim, com quem que eu estou me relacionando? Porque sim, às vezes a pessoa começa a se relacionar com alguém que ela não confia, né? Então, assim, eu até dei resposta assim, você precisa se relacionar com alguém que você sente confiança, que você sente seguro. Aí, claro, às vezes não é possível, então a gente vai fazer psicoterapia para trabalhar as crenças, né? Enfim, para se conhecer, para avaliar a relação. Mas sim, às vezes a gente começa a se relacionar sabendo que a pessoa já tá fazendo besteira no início da relação. Ou já fazia antes, né? Ou então aqueles casos, né, Jéssica, que o relacionamento ele tá estável, ele tá seguro, a pessoa, o companheiro, a companheira não tem atitudes que despertam a insegurança, os ciúmes, né? É aquela relação que tu percebe que tem uma estabilidade e mesmo assim a pessoa que sente ciúmes, né? Então eu acho que nesses casos, quando não há fatos, né, não há evidências, é importante a pessoa que sente ciúmes, assim, olhar para as causas, assim, né, e primeiro é reconhecer, né, quais são os comportamentos de ciúmes que eu tenho, né, identificar, assim, na sua própria história pessoal, né, identificar os seus relacionamentos passados, né, como é que foram os relacionamentos, né, quais são as histórias que essa pessoa construiu nas suas relações, né, como tu disse, assim, eu acho que também olhar, para os nossos apegos, né, que estilo de apego a gente tem, né, claro que a gente não vai entrar nesse assunto, mas na nossa infância, né, com os nossos cuidadores, com os nossos pais, né, como é que a gente aprendeu a se sentir amado, a confiar, né? Foi uma relação com os pais de estabilidade, de instabilidade emocional, né? Teve história de rejeição, de abandono, às vezes de separação dos pais ou de infidelidade, né? Como é que tu aprendeu, né, a confiar nos outros, a ter vínculos seguros, né? Acho que também é importante, né, a pessoa que passa, né, por essa história, assim, por esse histórico de ciúmes, poder também perceber como é que se enxerga, como é que está a sua autoestima, né, como é que está a sua segurança emocional, né, então eu acho que isso são pontos importantes, né, para a gente falar um pouco das causas, né, as causas que levam aos ciúmes, né, eu acho muito da insegurança, da sua história de vida, dos seus vínculos, né, a questão da autoestima, da autoconfiança, né, e então é um trabalho muito mais de olhar para si, né, quando a pessoa que tem ciúmes, ela precisa olhar para si, olhar para suas dores, né, para suas dificuldades,
do que ficar olhando para o outro. Exato, Né? exato. Porque senão vai ficar nessa busca incessante de identificar o que está acontecendo, de buscar situações que de fato não estão acontecendo, né? De buscar o controle daquela situação, e vai passar a vida inteira com esse movimento se a pessoa não olhar para sua história, né? Identificar o que está acontecendo, o que está despertando aí essa insegurança, essa desconfiança, essa instabilidade. Exato. E a nossa mente, ela tá sempre em busca de detectar indícios de ciúme. Então, a gente sempre tem que pensar. Minha mente tá sempre em busca disso, né? E depois que a gente entra naquele modo ciúme, né? É muito difícil de sair. Né? Então, até os livros mostram isso, né? Que depois que a gente entra no modo ciúme, vem uma emoção tão forte, uma sensação tão forte, a gente é tomada por aquilo, que é difícil sair. E a gente acaba tendo dificuldades em racionalizar a situação, em olhar para ele. Como é que tá o meu relacionamento? Assim, isso aqui que tá aparecendo é ciúmes, eu tô com vontade de ir atrás, de confirmar, de checar, eu tenho vontade de perguntar pro meu marido, pro meu namorado, mas como é que vai ser o relacionamento se você acabar fazendo isso? Como é que é o seu relacionamento com essas checagens, né? Com essas ações aí de confirmar, né? De tentar confirmar, na verdade. Né? Porque acaba meio que num ciclo, né? Vai sempre confirmar, vai gerar um estresse pro relacionamento, bem provavelmente, né? É como se a pessoa não conseguisse controlar. Não consigo controlar, eu preciso fazer. Então, olha como é importante, falando agora das causas, né, Fê? A gente olhar para os ciúmes como algo que está presente, validar isso, de que, bom, eu sou um ser humano, eu tô sentindo isso, eu tô com uma angústia agora, eu tô com vontade de fazer tal coisa, né? Checar, enfim, entrar nas redes sociais, tô com vontade de fazer isso. Mas isso tudo é muito interno, isso é completamente emocional. Por que será que eu tô querendo fazer tudo isso? Então, poder olhar para isso, recuar e avaliar, né? Avaliar, será que é isso que eu quero? E se eu fizer isso? O que o meu parceiro vai achar? Como é que vai ser para ele isso? E para mim? Será que realmente eu vou confirmar alguma coisa? Porque é bem aquele pensamento da pessoa que tem transtornos obsessivos, assim, né? Da obsessão, né? Da checagem. Aquela coisa de, eu vou lá ver se o fogão tá desligado. Eu preciso ver. Enquanto eu não ver, eu não vou, essa ansiedade, essa angústia não vai diminuir. É a mesma coisa em relação aos ciúmes, né? Então, eu preciso lá checar, eu preciso investigar o celular dele para eu ficar mais tranquila. Só que isso vai aumentar. Tu vai sempre querer olhar o celular. Tu vai sempre querer checar, olhar ao redor. Vê como tu não consegue fazer essa movimentação de estar junto com o ciúme. Observar de longe. Tudo que tá passando aí, né? E é isso que tu falou, né, Jéssica? Porque aí são pensamentos, né? Com quem ele tá, onde ele tá agora, com quem ele está, com quem ele tá conversando no WhatsApp. E aí vem pensamentos obsessivos, ele pode estar me traindo, ele pode estar interessado por outra pessoa, ele pode estar falando com os amigos de alguma mulher, eles podem estar no grupo de homens mandando fotinho, eu vou dar uma olhada, né? Vem pensamentos obsessivos e para aliviar, eu tenho comportamentos compulsivos, que aí os comportamentos são de checar, de verificar, de olhar escondido o WhatsApp, de olhar e-mail, né? E aí, então, isso gera um alívio momentâneo. Pensamentos, vou agir de acordo com os meus pensamentos para aliviar essa ansiedade. Na hora até pode aliviar, porque daqui a pouco eu encontro coisas que não me incomodam, né? Mas com a sensação de que eu estou no controle, eu estou controlando essa situação. Só que isso gera um desgaste no relacionamento que muitas vezes pode acabar o relacionamento, o casal se distanciando, né, justamente por esses comportamentos e não porque está acontecendo alguma coisa ali de desconfiança, de deslealdade, traição, mas sim pelos comportamentos daquela pessoa, de ficar checando. Aí o outro começa a se incomodar, "Pô, mas então tu não confia em mim, eu não estou fazendo nada", porque de fato aquela pessoa talvez não esteja fazendo mesmo, porque a gente está falando desses casos de pessoas que não estão com má intenções, né? E aí faz com que o relacionamento muitas vezes acabe, ou se distancie por esses comportamentos, e não por causa de uma desconfiança, de uma traição, né? Então, acho que isso é um ponto importante, assim, porque não é o controle que vai fazer com que teu parceiro ou tua parceira deixe de fazer algo de errado se ele quiser fazer.
Com né? certeza. Se a pessoa tá mal intencionada, tá a fim de fazer alguma coisa, alguma sacanagem, ela vai fazer, Uhum, de alguma forma, né? uhum. Então, o controle ele só é uma falsa sensação de alívio, né? De Sim, conforto. exato. E esses comportamentos, né, de checagem, né, Fê, eles alimentam muito essa obsessão. Ali vai alimentando. Eu vou querer sempre investigar, né? E ao invés da pessoa estar fazendo uma movimentação para cuidar dela, né, de eu vou me cuidar, daqui a pouco eu vou cuidar da minha autoestima, eu vou fazer uma, sei lá, uma terapia, eu vou fazer encontros com amigos, né, toda semana, eu vou fazer uma academia, enfim, né? Em vez da pessoa fazer uma movimentação mais autocompassiva mesmo, assim, de validar o que sente e fazer algo em relação a isso, ela volta toda a atenção Uhum, pra uma coisa completamente fantasiosa. uhum. Que nem tu falou, né? A gente tá falando dos casos em que não existe, né, de fato, essas coisas, que nada se Isso. confirmou, assim, a Uhum. princípio. Então, ela faz uma movimentação voltada ao outro, que é completamente hipotética, né? Alimentando ainda mais o ciúme dela e a obsessão dela, e deixa de se cuidar. E aí, no momento Uhum. que ela deixa de se cuidar, ou ele deixa de se cuidar, né? Alimenta tudo isso, né? Piora a situação, aumenta o nível de ciúme. E aí se torna, obviamente, patológico, né? Cada vez mais doentio mesmo, porque a pessoa fica completamente insegura, cada vez mais insegura, porque ela não tá se cuidando, Uhum. porque ela também não tá dando atenção a coisas que ela deveria dar atenção, né? Ela não tá olhando para esse ciúme de uma maneira distante, desfusionada, né? Uhum. Então, o quanto que é importante a gente entender, né, que o ciúme ele faz parte, mas existem estratégias para lidar com ele. Uhum. E que muitas vezes a gente não sabe. Como eu te falei, quando entra no modo ciúme, não tem como, é difícil sair mesmo. É como se ficasse tomada por aquilo. Um sequestro emocional, assim, né? Tá Exato. sequestrado pelas tuas emoções, né? E Uhum, não consegue uhum, racionalizar uhum, ali, né? uhum. Até tem Ah, uma área falando um pouquinho né, de uma forma bem sucinta da neurobiologia dos ciúmes, tem uma área do nosso cérebro que é responsável pelo controle emocional, que ela tá uhum, mais ativada, né, uhum, e isso faz com que a pessoa fique mais às vezes mais impulsiva, né, mais agressiva, mais uhum. ansiosa, né, mais ativada mesmo, né. Sim, E sim. aí fazendo com que deixe o seu lado emocional muito aflorado, né, e o seu lado racional um pouco ativado, assim, né. Então Exato. acho que há um sequestro emocional que a pessoa Uhum, precisa olhar para isso, né, sim, porque senão não vai exato. conseguir ser resolutivo naquela situação, né, Uhum. Jéssica. É o córtex pré-frontal ventromedial, né, é bem essa Uhum, área do controle mesmo emocional, e como tu falou, né, Fê, a pessoa fica completamente emocional, e aí é sequestrada. E aí uhum, depois que isso acontece, como é que ela se cuida? É como se ela ficasse completamente descuidada. Então aí que vem a importância da gente buscar ajuda, né. E aí, geralmente em terapia que a gente vai buscar a gente vai conseguir essa ajuda, porque se a gente vai contar, por exemplo, para uma amiga, enfim, né, para o pessoal, para um grupo, as pessoas tendem a colocar muito, né, assim, dar pitaco, né, no uhum, sentido de: "Ah, mas isso, mas aquilo", cada um tem sua experiência de vida, né, por mais que a amiga obviamente ajude nessa situação, né, porque a amizade é muito importante, a pessoa precisa ter um olhar interno, assim, ter um olhar de: "Espera aí, por que que eu tô me sentindo assim?", né, então, em terapia, acredito que só em psicoterapia a pessoa vai conseguir, cuidar uhum, dela nesse sentido e desenvolver, junto com a psicoterapeuta, estratégias para lidar com esse ciúme patológico, né. uhum, E validação, autocompaixão, né, isso é muito importante, como eu falei já de autocompaixão. Se cuidar, se abraçar, né, nesses momentos, é porque é muito dolorido, né, a gente tá falando de ciúme, mas quem sofre de ciúme patológico é muita dor, né, a pessoa se sente muito insegura, sozinha, muitas vezes, né, e nessa ânsia por investigar. Então, como essa pessoa precisa de carinho nesse momento, e da gente aprender a ser autocompassivo, se uhum, abraçar, se cuidar, a entender o que que tá aparecendo nesse momento, né, e uhum, deixar passar, né, entendendo que o ciúme ele vai passar, ele tá ali, mas ele vai passar, né, essa emoção. Entender que por isso que é tão importante a gente psicoeducar em relação às emoções dos pacientes, né, porque uhum, às vezes eles não sabem, "Ah, tô sentindo isso, tá doendo, tô a fim de fazer coisas", mas ele não sabe exatamente o que fazer com isso, né. uhum. Então
observar o pensamento ao invés de lutar contra ele, né? Entender que Uhum. pensamentos não são fatos, né? Sentimentos não são fatos, né? Então, ao invés de a gente pode sentir ciúmes, mas a gente não precisa reagir com ciúmes, né, a Exato. gente não precisa se comportar desta forma, né, então acho que é é validar, como a Jéssica falou, perceber os ciúmes, mas não agir com ciúmes, né. E acho que trabalhar a questão do autoconhecimento, das Uhum. suas crenças, né, a forma como tu te enxerga, a forma como tu enxerga o mundo, a forma como tu enxerga as relações, o que que tu aprendeu, né, como tu aprendeu e desenvolveu a confiar nas pessoas, né. Eu acho que é poder também conversar abertamente com o parceiro, né, Jéssica, sobre, Uhum. hã, os seus ciúmes, né, Uhum. sobre as suas desconfianças, né, não no sentido de culpá-lo ou de colocar responsabilidade nele, Uhum. mas de compartilhar as suas dificuldades para ver de que forma o parceiro ou a parceira podem também auxiliá-los, né, assim, a Exato. contribuir, né, para que a pessoa possa se sentir um pouco mais segura, mais confiante, Sim, né. sim. Então acho que tem uma comunicação aberta também, né. Aham, com certeza. E eu acho que uma pergunta interessante aí e se eu não tivesse ciúmes? O que que eu faria? Né? Então, para a pessoa se perguntar, Uhum, como é que seria se eu não tivesse ciúmes? E quando a gente fala, não existe, né, não ter, né, zero, zero ciúme, é óbvio que tu não gosta da pessoa, que não tá nem aí pra pessoa, né? uhum, Mas de que maneira eu me comportaria se esse ciúme não fosse tão intenso assim? Porque tem muitos comportamentos que a pessoa acaba fazendo que afasta o parceiro, né. Então, assim, que nem tu falou, né, uma conversa um pouco mais agressiva, no sentido de ficar, né, colocando a pessoa contra a parede, né, uhum, de ficar interrogando, enfim, né, acusando, né, ameaçando terminar também, né. Então isso tudo acaba desgastando o relacionamento. E aí não uhum, vai ser uma conversa produtiva, uma conversa saudável, vai ser uma conversa um tanto quanto estressante. E daqui a pouco o seu parceiro não vai querer nem querer conversar com você a respeito disso. uhum. Porque ele sabe que aí vem bomba, daqui a pouco ele nem tá fazendo nada, né. Mas é uma situação difícil, né, uma situação ansiogênica, assim. Uhum, Então é onde uma coloca o conversa outro como pra ele se sente atacado, então ele exato. vai se defender, né, aí fica uma conversa mais de acusação, né, ou de um interrogatório. Uhum. É, e entender que quem tem ciúmes, assim, a pessoa não quer ter, né, não é assim que eu escolho ter. A pessoa sofre, como eu falei, né, então assim, Uhum, ela não quer ter aquilo. Então por isso que é tão importante cuidar disso que sente, porque é uma dor muito grande, é importante o parceiro entender também, claro, né, que é importante quem sente ciúme cuidar disso, de que maneira que eu vou abordar, né, eu preciso falar com a pessoa não acusando de nada, mas de que é algo muito sofrido, né, uhum, e que é importante conversar, é importante ter essa conversa. Eu sempre digo que nas relações o diálogo é fundamental. Sem diálogo, as relações morrem, uhum, né, rapidamente, porque a pessoa não tem como adivinhar o que o outro tá pensando, não tem como adivinhar o que o outro tá sentindo. A gente precisa conversar. Olha, tô sentindo de preferência, né, eu digo que é importante não falar que tá sentindo ciúme, mas poder cuidar disso, saber que tem ciúme, poder dar um recado de alguma maneira, mas não ficar falando assim: "Ai, eu tô com ciúme de ti", né, assim. Eu acho que isso, é um pouco pesado para o parceiro, assim, né, que tá, para o parceiro de quem tem ciúme, enfim, né. Mas poder conversar sobre, poder agradar, né, porque às vezes a gente tá com a gente acha que o parceiro não tem ciúme, mas tem. Então, de que maneira que o parceiro demonstra um ciúme, saudável? Daqui a pouco é dando um presente, levando, né, dando uma carona, enfim, né, falando que a pessoa tá bonita, elogiando. uhum. Porque daqui a pouco dizer: "Não, mas o meu marido não tem nada de ciúme". Não tem como não ter nada de ciúme, alguma coisa vai ter, mas ele demonstra Uhum. da maneira dele. Ele lida bem com os É, ciúmes dele. exato, ele lida bem, é isso aí. Uhum. Não, os ciúmes não cega ele, ele consegue estar com o ciúme ao lado dele. Uhum, Isso, exatamente. uhum, É, consegue lidar bem com o ciúme, uhum. exatamente. Então, como é importante exercitar isso, né, porque é algo que a gente precisa praticar, a gente precisa cuidar, não simplesmente entrar no modo e não sair daquele modo, né. Uhum. Por isso que eu acho que esse assunto de hoje é tão importante, né, para as pessoas, assim, porque
Principalmente, né, pra quem tem um ciúme mais patológico. Porque às vezes a pessoa não sabe como sair dali. Eu não consigo controlar, né? Bem a questão do pensamento obsessivo, eu não consigo controlar, não sei o que fazer. E as amigas também não conseguem me ajudar, e não, né? Eu acho que também isso é pesado. Uhum. Não tem como a gente conseguir ajuda se não é uma psicoterapia, dependendo do caso. Então, de poder lidar com isso da melhor maneira possível, né? Mas tendo ferramentas para lidar nesses momentos de crise, nesses momentos em que tu percebe, eu tô quase indo lá falar com ele, eu tô quase indo pegar o celular. Uhum. Mas por que eu vou pegar o celular? O que vai acontecer? O que sempre acontece? Né? Tem um pensamento que é velho, que é antigo. É antigo essa sensação de ciúme, é antigo essas hipóteses que me vêm em mente, é antigo a sensação de que eu vou ser traída ou abandonada. Então, saber que aquilo é antigo. E às vezes criou até um hábito, né, Jéssica, assim, É. um pensamento que se tornou, o pensamento de ciúme, né, se tornou um hábito. Uhum. E aí, às vezes, a gente nem tem no ambiente um estímulo para que a pessoa... Mas como no cérebro já é aquilo, já habituou, Uhum. né, ela responde de uma forma ciumenta, Uhum. né, porque a pessoa com ciúmes, né, a mente ciumenta, ela tem uma área do nosso cérebro que é a área da amígdala, que ela é responsável pela detecção de perigo, Uhum. né? Então ela fica ativada. Então ela percebe perigo no ambiente, né? Muitas vezes não tendo nenhum estímulo, mas ela identifica ali que é um ambiente inseguro, um ambiente ameaçador, né? E aí a pessoa fica ativada e qualquer coisinha que aconteça no ambiente, daqui a pouco acha que alguém está olhando para o companheiro, para a companheira, ou acha que o parceiro ou a parceira olhou para uma pessoa de uma forma muito diferente, e aquilo já é, né, um gatilho para a pessoa ficar com ciúmes, né? Porque ela Uhum. fica com a mente, né, com essa área, essa região da amígdala ativada, né, Uhum. detectando o perigo, ameaça, né? Detectando o Uhum. perigo no sentido da ameaça no ambiente. Né? Uhum. Exato, exato. Então, eu acho que essa questão, né, do ciúme na relação, o ciúme ele existe em todas as relações, né? Mas aqui a gente tá falando mais pontualmente de relações amorosas, assim, né, entre homem e mulher, enfim. Então, assim, eu acho que a gente precisa, o que fica aqui, né, que a gente precisa ter diálogo, né, falar sobre, pontuar, né, de uma maneira leve. Se você tem dificuldade em lidar com o ciúme, né? Que foi o contrário do exemplo que eu trouxe aqui, né? Do marido que consegue, ou da esposa que consegue demonstrar ciúme de uma maneira benéfica, enfim, de uma maneira de cuidado e de zelo. Né? Uhum. É importante buscar psicoterapia para cuidar, Uhum. Com certeza. para avaliar tudo isso e da onde que vem também, né? Porque na terapia a pessoa vai conseguir olhar para as regras internalizadas. Uhum. Né? Da onde que veio isso, né? Das crenças, enfim. As lentes, né? Porque às vezes a lente, a forma como a gente aprendeu a enxergar o mundo. Né? Fica enviesado, né? Isso, fica enviesado, né? E aí a terapia é o lugar seguro para que a gente possa olhar para si, para o seu autoconceito, para sua autoimagem, para sua autoestima, né? Para sua história. Sim. Né? E para os seus ciúmes, assim, né? Acho que é um trabalho importante, né, e necessário para aquelas pessoas que sofrem de ciúme, porque a gente vê o quanto isso acaba atrapalhando demais, assim, as relações, né, gerando uma relação de muita insegurança, de muita instabilidade, de pouca confiança. Sim, e agora tu falou uma coisa importante antes, né, Fê, do hábito. Tu acaba habituando, né, sentir ciúme. Né? Isso é bem importante, assim, porque as pessoas acham que não, eu vou seguindo, eu sou assim mesmo, mas vira um hábito. É que nem funcionamento do pensamento obsessivo. Habitua. Quando vê, não tá acontecendo nada, não tem estímulo nenhum, mas virou um hábito, simplesmente. Né? Então, por isso que a gente tem que ter tanta consciência, né, do que, se eu tô sentindo ciúme, dos meus comportamentos, das estratégias, do que tá afetando no relacionamento, do que não tá dando certo, dos meus comportamentos disfuncionais, porque habitua, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, a gente tem que ter cuidado com o que passa dentro da gente, né? Porque não simplesmente seguindo o fluxo não dá certo, as coisas tendem a piorar, né? Alimentando ainda mais essa obsessão, né? Exatamente. Então tem que ter esse cuidado. E por fim, Jéssica, uma pergunta que sempre vinha assim, né, no meu Instagram.
como parar de me sentir assim, de me sentir tão ciumento, tão ciumenta. Bom, acho que um ponto então bem importante é: permita que o ciúme esteja ali. Permita que o ciúme esteja ali sem assumir o controle. Então eu acho que isso é muito importante, assim. Vamos pensar, numa sirene, num som de sirene que ele tá ali e ele vai passar, né, tá em casa ou ouvindo um som de sirene na rua e esse som, ele vai passar. Ele incomoda, ele é chato, mas ele vai diminuir, e ele vai diminuindo, ele vai diminuindo. E você tem que saber que ele vai estar ali, ele vai incomodar de alguma maneira. Volta e Mas meia ele vai passar. volta e meia ele vai passar. Mas não tem o que tu fazer naquele momento, ele tá ali. Não Uhum. precisa ir atrás dele. Não precisa ir atrás dele, né? Vai se incomodar com ele, é chato. Mas quanto mais você entender que não tem como controlar isso, né? Não tem como lutar contra, porque ele vai estar ali, ele vai passar de novo. Isso já gera uma certa tranquilidade nesse sentido, né? Uma certa aceitação, uma certa desconexão de você com o seu ciúme. Então, não deixe ele assumir o controle. Tá? Observe. Eu acho que isso fica assim como uma palavra final minha. Então é isso, pessoal. Vou pedir para vocês se inscreverem, compartilharem, curtirem e até o próximo episódio. Tchau, tchau.